gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vim trazer um relato... da minha experiência utilizando relaxamento com química alcalina e com a química ácida. Vou falar um pouco dos produtos que eu utilizei nos dois procedimentos e falar um pouco da minha experiência. Vamos lá. Ó, primeiramente eu utilizei o relaxamento com química alcalina. Eu vou colocar uma foto do meu cabelo natural, sem química nenhuma. Eu utilizei meu cabelo natural sem química por aproximadamente assim, uns 8 anos. Os últimos 3 anos eu utilizei química para relaxar o cabelo. Minha primeira experiência foi com o Vela Extract, vou colocar a imagem dele aqui. É um relaxamento de base alcalina. Ele é de tioglicolato de amônio. Eu usei o Vela Extract suave. E qual foi a experiência que eu tive? Eu passei ele somente na raiz do meu cabelo, não passei ele no comprimento, e conforme ia passando o tempo, eu ia relaxando somente a raiz. Fazia o retoque de 3 em 3 meses, eu espaçava bastante o tempo de... Minha rua é escandalosa, gente, perdão. Eu espaçava bastante o tempo entre uma aplicação e outra. Porém, gente, eu não tinha muitos cuidados com o meu cabelo nessa época. Eu não fazia muitos tratamentos e tal, então quando você aplica uma química, principalmente no cabelo crespo, meu cabelo é um cabelo crespo e fino, você tem que ter um cuidado maior, gente, com o cabelo. Não adianta, qualquer química que você for colocar no seu cabelo, você tem que cuidar. Se você só colocar a química no cabelo e não fizer nada, vai dar ruim, do mesmo jeito que deu ruim pra mim. Então, comecei a sentir o meu cabelo bem ressecado, eu achei que ressecou bastante meu cabelo, a química alcalina. E como eu não fazia tratamento, né, o cabelo quebrava bastante. Toda vez que eu ia desembaraçar, saía um bolo assim, ó, imenso de cabelo. Eu não sei como é que eu não fiquei careca naquela época. O bom é que o meu cabelo é volumoso, né. Eu gostei da química, porém, tem que ter cuidados. E uma coisa também, se você for aplicar a química alcalina, você tem que ter muito cuidado para desembaraçar o cabelo, porque ele fragiliza bastante o fio, e o fio fica bem mais quebradiço do que se você tivesse um cabelo natural, né? Então tem que ter bastante cuidado para desembaraçar, coisa que é muito difícil, né, você ter um cabelo crespo. Por isso que saía esse bolo imenso de cabelo, porque ele embolava, dava nó, e como o cabelo já estava fragilizado por causa da química, ele quebrava mais. Outra coisa também da química alcalina, a minha experiência com o tioglicolato. O tioglicolato, ele é assim, tem várias formas de você usar ele. Tem pessoas que utilizam só para relaxamento, que foi a forma que eu utilizei. Tem como você utilizar o tioglicolato no permanente afro, e tem como você usar o tioglicolato numa escova definitiva. Por quê? Porque o tioglicolato, você vai passar ele, e depois você vai dar um molde que você quer que o seu cabelo fique. Exemplo, se você quer cachos, você vai lá, vai aplicar o tioglicolato, vai colocar no bigodinho, ele vai criar a forma do cacho. Aí depois você vem com o neutralizante e o seu cabelo vai ficar naquela forma cacheada. Se você quiser o seu cabelo alisado com o tioglicolato, você vai passar o tioglicolato, depois você vai vir, vai fazer uma escova, uma prancha e vai passar o neutralizante. Aí ele vai pegar a forma do cabelo liso. No caso, eu só queria relaxar o cabelo, então eu passei ele, deixava pouco tempo, até o ponto dele só abrir os cachos, e depois eu retirava e passava o neutralizante. E o que aconteceu com o tempo? Se você usar muita fonte de calor no seu cabelo, exemplo, eu queria que o meu cabelo continuasse crespo, porém que só desse uma abertura nos cachos. Porém, muitas vezes eu utilizava o secador para poder retirar o fator encolhimento do meu cabelo. Então eu puxava o cabelo e vinha com o secador assim na raiz para poder diminuir o fator encolhimento. E esse constante uso assim de fonte de calor fez com que essa parte que tinha o tioglicolato, ele ficasse mais esticado com o tempo. Foi esticando, esticando, esticando. E vou colocar a foto de como ficou mais ou menos o meu cabelo com o tempo. Ele foi ficando esticado, muito esticado, a parte que tinha o tioglicolato. Aí começou a dar diferença. A ponta crespa, o meio, o comprimento, né, que tinha o tioglicolato, tava esticado, e a raiz que tava crescendo natural tava crespa. Então não ficava um negócio muito legal. Aí o que eu fiz? Meti a tesoura e parei com o tioglicolato. Mas se você quiser relaxar a raiz e
quiser uma química que te ajude a diminuir o fator encolhimento do cabelo, o tioglifolato é uma boa. Porém, você tem que ter esses cuidados. Você tem que tratar o cabelo, usar bons tratamentos, acidificante, porque o cabelo, né, ele é mais para ácido do que para alcalino. Então, quando você utiliza uma química alcalina, ele abre muito as cutículas do seu cabelo. Então, é bom você utilizar um acidificante para poder selar a fibra do seu cabelo. Então, bons tratamentos, acidificação e também não usar fonte de calor no seu cabelo. Não pode. Se você tem relaxamento à base de tioglifolato ou permanente afro, você não pode escovar nem pranchar o seu cabelo, porque senão, com o tempo, essa parte que tem o tioglifolato vai esticar. Perdão. Agora, a minha experiência com a química ácida. Eu utilizei 2 químicas de base ácida, que foi a progressiva fioterapia e o botox da Mais Fios. Vou colocar a foto aqui para vocês. A base da química ácida é o ácido glioxílico. Ele não é o formol, mas tem pessoas que dizem, né, pesquisas, estudos que falam que quando ele é exposto a temperaturas ácidas, ele se converte a formol. Isso ainda não tem um estudo muito certeiro, né? As pessoas ainda estão pesquisando sobre, não tem um veredito concreto, né, sobre isso, mas eu utilizo, não sinto ardência nos olhos, não tive nenhum problema respiratório com o uso da química ácida. O único problema, assim, que você pode ter com a química ácida é se você aplicar no couro cabeludo, né, o produto. Então você tem que ter um cuidado de manter uma distância de meio centímetro do couro cabeludo quando você for aplicar a química ácida. Ao contrário da química alcalina, que é bem mais fácil a aplicação, você só aplica, espera o tempo, retira, passa o neutralizante, pronto, acabou. A química ácida não, você tem todo um trabalho, você tem que aplicar a química, esperar o tempo de pausa, depois escovar o seu cabelo, pranchar e pronto. Acabou. Mas isso aí você leva um dia inteiro. Você tem que reservar um dia inteiro para poder realizar a química ácida. Qual foi a minha experiência com a química ácida? A diferença. Primeiro, a química alcalina diminui mais o fator encolhimento. Então, o seu cabelo... exemplo, estava aqui, você aplicou a química ácida, a química alcalina para relaxar o seu cabelo, ele vai diminuir o fator encolhimento e ele vai vir para cá. Um exemplo. Já a química ácida, na minha experiência, foi o contrário. Ele aumentou o fator encolhimento. Por quê? Porque ele deu uma maior definição para os meus cachos. Então, meu cabelo é crespo, ele forma cachos sim, mas não cachos tão definidos. Quando eu comecei a utilizar a química ácida, ele dá uns cachos bem, bem formadinhos assim. Então, consequentemente, isso vai aumentar o fator encolhimento. Então, se você tem pavor de fator encolhimento, então corre longe da química ácida. Pelo menos foi a minha experiência, né? Eu tive um maior fator encolhimento usando a química ácida. Outra coisa, a química alcalina, ela dava um aspecto de cabelo ressecado para o meu cabelo crespo, tipo 4B, 4C. Já a química alcalina é ao contrário, ela deixa o cabelo com um aspecto de hidratado, né? Porque se você não cuidar, minha filha, tá lascada. Então, a química ácida, ela deixa um brilho no cabelo, deixa o cabelo bem selado, ao contrário da química alcalina, que abre as cutículas do cabelo. A química ácida não, ela fecha as cutículas do cabelo. Então, consequentemente, você vai ter mais brilho no cabelo, o cabelo vai estar bem selado, bem maleável. Então, eu gosto bastante da química alcalina porque ela diminui aquela característica que o cabelo crespo tem, que é de uma aparência de cabelo ressecado. Então, por isso que eu gostei mais da química ácida do que da química alcalina. Outra coisa que é bem parecida é o fator da quebra. O meu cabelo natural, ele é bem mais resistente do que o meu cabelo quimicamente tratado, isso é óbvio. Tanto com química alcalina, tanto com a química ácida. Com as duas eu tive quebra e tenho até hoje. Então tem que ter muito cuidado para desembaraçar o cabelo. Com a química ácida, quebra muito menos cabelo do que quando eu utilizava a química alcalina. Eu ainda tenho quebra, sim, mas é bem mais reduzido do que com a química alcalina. E eu posso escovar, pranchar tranquilamente o cabelo, que o cabelo não vai esticar, não vai mudar a forma, muito pelo contrário, meu cabelo é resistente, é progressiva. Eu tenho aqui no canal o relato, né, porque eu não queria abrir cacho, gente, eu queria alisar o meu cabelo, mas o meu cabelo é resistente, é progressivo, ele não pega de jeito nenhum. Eu posso passar quantas vezes quiser na maior temperatura que o cabelo não vai esticar. Tem gente que... Eu já vi relato de pessoas que só aplicaram a química ácida, deixaram um tempo,
fizeram uma escova e o cabelo já alisou. Pra mim, não. Isso não aconteceu. Meu cabelo é bem resistente à química ácida. E outro relato também que eu tenho exemplo, fiz a química ácida hoje. Passou umas 2, 3 semanas, meu cabelo tá seladinho, cabelo tá brilhoso. A progressiva ali tá dando um efeito de selamento ainda. Porém, depois de algumas semanas, o cabelo começa a perder um pouco do selamento e começa a voltar um pouco ao que era antes. Não totalmente, mas o cabelo volta a cachear mais um pouquinho, né? A ficar mais crespo do que depois do procedimento da progressiva. Então, esse é o meu relato quando eu faço a soltura de cachos, né? Porque eu tenho que passar a chapinha menos vezes. Exemplo, no meu cabelo eu faço assim. Eu aplico o produto, deixo agir o tempo que o fabricante pede. Depois eu enxago o produto quase 100%, escovo e venho com a prancha na temperatura máxima. A minha chapinha é a chapinha da Babyliss Pro. Eu utilizo na temperatura de 230 graus Celsius e passo 20 vezes no meu cabelo. E ele só dá uma abertura de cachos. Então, você tenta imaginar para alisar o meu cabelo. Teria que ter mais de 30 pranchadas no meu cabelo. Mas quando eu faço só 20 pranchadas no cabelo e ele abre os cachos. Porém, depois de algumas semanas, ele volta um pouco. Ele não fica tão selado quanto antes. Então, gente, essa é a minha experiência. Eu colocando no mesmo... Comparando as duas químicas, qual que eu gostei mais? Eu gosto mais da química ácida. Não faria de novo a química alcalina, porque eu tive mais quebra. E o aspecto do cabelo com a química ácida me agrada mais do que com o aspecto que a química alcalina me dá. Peço perdão porque eu falei demais, era para ser um vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre as duas químicas, né? Eu não sou profissional, não sou cabeleireira. Eu tô trazendo aqui um relato de quem já usou as duas químicas. Então eu tenho... que o pessoal gosta de falar hoje em dia, né? Eu tenho um lugar de fala para falar das duas químicas, que eu já utilizei as duas. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Um beijo, até a próxima e tchau!